Quantas vezes, diante de uma demanda, você teve a oportunidade, a chance ou pôde falar, eu prefiro não fazer? Hoje a gente vai falar de Bartleby, aqui no Entre Pods. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada nova curtida, cada novo seguidor importa muito na continuação desse projeto que é tão importante pra gente. E nós vamos falar então desse conto, Bartleby, o Escrevente. Bom, para começar a falar desse conto, a gente precisa lembrar, entender o que era um escrevente há muito tempo atrás. A gente não tinha xerox, impressora ou mesmo mimeógrafo. Então, escrevente era aquelas pessoas que pegavam os documentos, normalmente documentos de processos judiciais, e transcreviam palavra por palavra, faziam cópias mesmo, mas escritas. Então, esse livro conta a história de um escritório, que tem um chefe da repartição, o chefe do escritório, e que ele tem 3 funcionários, 2 escreventes e um que é um garoto, como se fosse ali um office boy. Eu não vou saber falar os apelidos deles em inglês, mas eu vou falar para vocês mais ou menos a característica de cada um, para a gente poder entender quem são esses outros personagens. Então, além desse chefe, a gente tem um que está sempre muito mal-humorado de manhã. Ele chega no escritório já muito mal-humorado. Ele tem alguns problemas de estômago, então ele não dorme bem à noite, chega no escritório sempre muito ranzinza, tudo ele acha ruim, tudo ele briga, mas depois do meio-dia ele vai melhorando o humor. Então, na parte da tarde, ele é muito gentil, muito agradável, muito paciente. O outro funcionário é o oposto. Ele chega sempre muito bem no escritório. Então ele chega de manhã, ele tá com aquela alegria, ele tá com disposição para trabalhar, ele quer pegar os processos e ele adianta muito o trabalho dele, mas depois do almoço ele já não é o mesmo funcionário. Tá muito irritado, já faz a coisa no meio do caminho, já não quer tanto, não tem tanta disposição para poder atender um pedido, alguma coisa assim. E tem esse garoto, que é um menino mesmo na história, né? É um jovenzinho, que fica ali para poder fazer o serviço de pegar alguma coisa na rua, comprar um almoço, comprar biscoito. Eles gostam muito de biscoitos de nozes, então ele sai, compra uns biscoitos, compra um café, essa questão. Esse chefe, o trabalho dele está crescendo muito, ele está sendo reconhecido, então ele pensa, vou contratar mais uma pessoa. E aí que entra então o nosso Bartleby na história. E aqui vale ressaltar que o Bartleby é o único que tem o nome próprio citado no conto. Então os outros 3 funcionários têm os apelidos e o chefe é o chefe. E aí, Bartleby chega no escritório e no início, o escritório ainda era pequeno, não tinha muito onde colocar ele, esse chefe decide colocar um biombo na sala dele mesmo e colocar uma mesinha pro Bartleby lá. E no início ele é muito ativo, ele é muito eficiente. Tudo que entrega para ele, ele escreve com muita rapidez, ele entrega os trabalhos certinhos, tem uma letra muito bonita, então ele é muito elogiado. E chama a atenção então do chefe que ele é sempre o primeiro a chegar, então quando as pessoas chegam no escritório ele já está lá, e ele é o último a sair. Então todo mundo vai embora e ele continua no escritório trabalhando. Até que um belo dia o chefe chama ele então para poder fazer uma leitura do documento. Porque eles faziam a transcrição, eles transcreviam o documento e depois eles tinham que ler. Liam em voz alta o original e a outra pessoa, que não foi a que escreveu, ia acompanhando para poder ver se tinha palavra por palavra ali. Então o chefe chama ele para poder fazer essa leitura do documento. Ele olha para o chefe e fala, prefiro não fazer. O chefe fica extremamente impactado. Como assim? Ele prefere não fazer. Mas ele estava lá, tranquilo, sereno, com a mesma carinha dele, sem mudar nenhuma expressão, volta para a mesa e continua fazendo o trabalho que ele estava fazendo. O chefe fica tão incomodado com aquilo que, como assim, ele prefere não fazer, que ele não consegue ter nenhuma reação ali no momento.
Então ele vai para casa, fica pensando muito nisso, né? De como que a pessoa fala comigo na minha cara, que prefere não fazer um trabalho que eu mandei ela fazer, e eu não falo nada. E ele começa a articular momentos em que ele vai dar outras ordens por Bartleby. E aí ele vai e dá uma segunda ordem e o Bartleby prefiro não fazer. E o chefe sempre nessa posição de susto, ele não sabe como é que ele vai agir. Só que o Bartleby, que era muito eficiente, começa a ir parando de fazer todo o trabalho. Então ele fica na mesa dele, sentado, olhando para o nada, sem fazer nada. Tudo que é demandado para ele, a resposta dele é sempre a mesma, prefiro não fazer. E aquilo vai incomodando todo mundo, né? Os outros dois escreventes, o próprio chefe vai ficando muito incomodado, porque peraí, essa pessoa tá aqui dentro do escritório, chamei ele porque tinha uma demanda maior de trabalho, e ele sempre com esse prefiro não fazer. Então tem alguma coisa que tá errada. Ele tenta arrumar diversas formas, diversos trabalhos para poder ver se algum ele aceita fazer, e ele sempre nessa frase, prefiro não fazer. Até que ele fala, não vai ter jeito, eu vou te mandar embora. E aí na hora que ele vai demitir, ele paga ele o que devia do mês, dá ele um dinheiro a mais. Ele olha e fala, prefiro não ir, prefiro continuar aqui trabalhando. Mas como assim, né? Nem trabalhando você tá. Então vai causando esse mal-estar ali dentro do escritório. Como ele não saía, o chefe então decide alugar um outro lugar. Comunica ao Bartleby que está saindo, que está indo alugar um outro lugar e que ele não vai contar para ele onde vai ser, deixa para ele um dinheiro a mais, né? Porque ele começa a perceber que, na verdade, o Bartleby não sai do escritório, então não é que ele chega primeiro e sai depois. Ele não sai, ele está ali o tempo inteiro. O chefe percebe isso e ele fala, olha, sinto muito, mas eu não vou te contar nem para onde que eu vou e você não vai poder ir comigo. Bartleby responde para ele que prefere continuar com ele, prefere não se afastar dele, mas ele fala, sinto muito. Ele muda então para esse escritório maior, acha que ficou, né, que resolveu, mas a imagem do Bartleby, a história do Bartleby fica sempre na cabeça dele, ele vai pensando como é que ele tá, o que aconteceu e tal. Até que um dia entra um homem muito nervoso no escritório novo dele e fala, olha, você que estava na sala onde eu tô alugando agora, tem um cara lá que não sai e eu preciso que você dê um jeito. Porque ele já estava lá quando você estava. Então você tem que se virar com isso e dar um fim para essa pessoa. Porque ela tem que sair do escritório, agora o escritório é meu. E aí ele vai até o escritório, tenta convencer o Bartleby. Ele não sai, sempre nessa fala, prefiro não fazer, prefiro não ir, prefiro não sair. E o novo dono, né, o cara que estava alugando agora, apelou com a situação toda, chama a polícia vem, pega o Bartleby. Mas esse primeiro chefe fica muito incomodado com essa situação toda e com essa passividade do Bartleby com relação às coisas do dia a dia. E ele começa a visitar o Bartleby na cadeia. Eu não vou contar o final do livro, não vou contar como que esse conto termina, mas esse conto abre pra gente várias questões. E uma delas é, quando que a gente tem essa oportunidade de falar, prefiro não fazer, no nosso dia a dia? No seu trabalho, você já imaginou alguma situação que você possa falar com o seu chefe, prefiro não fazer? E na sua casa? Você pode falar, prefiro não fazer? Quem é que pode falar, prefiro não fazer o jantar hoje? E a casa continuar seguindo em frente. Quem é que pode falar, prefiro não sair para fazer compra de fruta, de verdura, de legume hoje? E as crianças continuarem comendo. Quem é que pode falar, prefiro não organizar a casa essa semana? E a casa continuar habitável. Então, quando que a gente tem essa possibilidade de falar, prefiro não fazer? E essa coragem, né? Porque isso demanda uma coragem. Principalmente no meio corporativo. Imagina, se o chefe te dá um trabalho que você sabe que aquilo ali não vai ser legal, que aquilo não vai ficar bom você falar, prefiro não fazer. Então, hoje em dia, a gente tem pouco essa oportunidade, pouco essa possibilidade de prefiro não fazer. E esse conto vai mostrando pra gente que não há essa possibilidade. E ele nos questiona quando foi que isso começou. Quando que começou a gente não ter a oportunidade ou o direito de falar,
prefiro não fazer. Aonde que está o fio dessa meada? Aonde que isso começou? Bartleby, então, vai levando a gente para esses questionamentos. No final do livro, a gente entende a história dele, quem que ele é, né? Porque ele chega no escritório meio que do nada. E aí a gente entende quem que ele é, a gente entende de onde ele veio, mas a gente vai percebendo até, né, nessa reta final do livrinho, essa passividade dele e essas escolhas. Porque o preferir não fazer é uma escolha. Então, mais pro final do livro, a gente vai entendendo a história dele, a gente vai entendendo quem ele é, a gente vai entendendo essa passividade dele. Mas o conto leva a gente para esse outro lado também, né? Esse lado das escolhas. Quando que a gente tem escolha? Quando que a gente tem opção de escolha? Em quais momentos da vida da gente a gente realmente pode escolher? Outra coisa que eu queria falar nesse livro é porque bem no inicinho ele começa a falar de algumas profissões que deviam voltar ou que não deviam ter acabado ou que quando acabarem vão deixar um vazio. E é muito engraçado, né, a gente ler um livro contando a história do escrevente. Hoje pra gente isso é inimaginável. Uma pessoa que vai copiar um outro documento, palavra por palavra. Depois tem que outras duas pessoas lerem o original e a cópia para ver se está exatamente idêntico. Essa profissão hoje não cabe no mundo da gente, a gente não consegue imaginar ela hoje. E aí eu fico me perguntando quais profissões daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, que hoje são comuns e a gente não vai conseguir imaginar, não vai existir mais, e a gente vai se perguntar como que existia, qual era a real função disso. Então esse é um outro ponto desse livro que chamou muito a minha atenção, que eu acho que vale uma reflexão, né? Essa mudança constante, como que as coisas vão mudando e o que hoje a gente tem certeza de que é o certo, é o absoluto, é a verdade, daqui a pouco já mudou, já é outra coisa. Então, como diria Hegel, a história é uma espiral. Então, a gente está sempre ali em constante mudança. Então, Bartleby o Escrevente é um conto pequenininho, facinho de ler, história muito gostosa. A escrita é uma escrita muito fácil da gente ir acompanhando e por isso é a indicação da semana do Entre Pontes. Você já leu esse conto? Se já leu, me deixa no comentário o que você achou. Se não leu, leia, volta aqui, me conta. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir, compartilhar e voltar na próxima quinta. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nessa busca. Até lá!